professor Júlio César, a Lube Concursos, fazendo comentário a respeito da prova de PROCON, do IADES, para atualidades. Então vamos conversar aqui como que esse examinador se procedeu entre as questões de número 1 a 14, número 11 a 14. Então, de número 11 a 14 são 4 questões de atualidades. Primeiro, um comentário geral. O examinador, ele fez o máximo para não trazer problema de recurso para ele. E nisso aí as questões às vezes são bem objetivas. Ele começa com um texto aqui da nova cara das cidades, que ele vai falar sobre a questão do Distrito Federal. Ele focou muito as questões a respeito da localidade, Distrito Federal. Das 4 questões, 2 foram bem diretas sobre o Distrito Federal. Aí ele pergunta o seguinte: julgue os itens a seguir em relação ao tema. Uma característica de uma prova como essa, onde ele vai dar 4 itens, e desses 4 itens você tem que decidir se todos são errados, se tem ao menos uma certa, 2 certas, 3 certas ou 4 certas. Então, na verdade, é uma prova do estilo CESP, de certo e errado, transformada em múltipla escolha. Aí ele pergunta se a região sudoeste ela foi estagnada nesses últimos 4 anos e vai ter uma revitalização com a criação do Parque Buller Marx. Primeiro ele errou a grafia da palavra do nome de Buller Marx, porque faltou um R, ele só escreveu MAX, era MRX. E está errado, porque o Parque Buller Marx ao menos foi inventado ainda. Então, uma errada. A segunda diz: o custo dos imóveis, tanto para aquisição como para aluguel, e a possibilidade de compartilhamento das despesas por meio de condomínios tem feito o Lago Sul uma opção residencial preferencial para os mais jovens. Errado. Por que esse item está errado? Porque os jovens no Distrito Federal preferem hoje os imóveis menores, chamados kitnets. O lago não tem nada de custos menores. O adensamento, aí a 3, aliás, o adensamento populacional contribui para o agravamento de problemas tipicamente urbanos, como oferta insuficiente de transporte público e engarrafamento do trânsito. Absolutamente correto. Essa é uma das características principais do Distrito Federal, qual seja o crescente processo de engarrafamento em função do adensamento, ou seja, do crescimento do número de pessoas que utilizam o transporte público ou o transporte individual. E aí o item 4, ele diz que a expansão imobiliária e a verticalização das moradias são fenômenos atualmente observados no Gama, na Ceilândia e Samambaia. Perfeito, essas 3 cidades estão crescendo e há uma grande quantidade de construções de prédios residenciais. Então, na número 11, a letra correta, ou seja, são 2 itens corretos, e a letra C. Letra C, então, correta no número 12. Número 11, correta, letra C. Vamos para a questão 12. Primeiro, gabarito. Questão 12, gabarito, resposta D, de dado. Ele falou: o consumidor brasileiro está mais ativo que antes da crise de 2008. Então ele quer fazer uma questão sobre o consumidor brasileiro. E aí ele vai falar várias coisas aqui. E o que ele diz lá na letra D, que é a letra correta? O mercado consumidor brasileiro está mais sólido, com certeza. Basta você ver o aumento do consumo, principalmente de automóveis no Brasil inteiro, graças à redução da taxa de desemprego. Perfeito, isso nós comentamos em sala de aula, que um dos principais elementos do crescimento econômico brasileiro um dos elementos do crescimento é o que? Redução do desemprego, o aumento do emprego formal, elevação da média dos salários, com elevação do salário mínimo acima da inflação, e com isso, além do que o examinador não falou, mas dos programas sociais. Olha só, só lendo de novo aqui. O mercado consumidor brasileiro está mais sólido graças à redução da taxa de desemprego, a maior formalização. O que é formalização? É emprego de carteira assinada. Sim, está reduzindo o desemprego, está aumentando o emprego formal e o aumento da renda da população brasileira. Quer um exemplo só bem simples? O salário mínimo nesses últimos anos veio sofrendo aumento acima, ou seja, uma revisão do seu valor acima da média da inflação. Então, com isso, aumenta e fortalece o mercado consumidor. E todos os outros itens constituem itens errados aqui, ok? Da questão número 12.
Vamos para a questão número 13, fazer um comentário da questão número 13. Repercussão da morte de Steve Jobs no Twitter. Olha, nesse momento aqui, o examinador entrou em alguns itens extremamente precisos sobre informática. Tanto que aqui, quando eu cheguei para gravar, quando eu estava lendo esse item, as pessoas estavam pensando que eu era professor de informática, e não sou. Ele começa perguntando se o Steve Jobs foi o criador do Twitter, e não foi. Mas a resposta correta é a letra E. Questão 13, item correto, letra E. E o que diz a letra E? Entre as inovações lideradas por Steve Jobs é o criador da Apple, é um visionário, um homem muito popular até a sua morte, morreu recentemente, notícia muito comentada no mundo inteiro. Então, aqui, entre as inovações lideradas por Steve Jobs, está uma revolução total nos desenhos animados. Toy Story, produzida pela empresa Pixar Studios, em colaboração com Walt Disney Pictures, foi o primeiro filme infantil animado na sua totalidade por computador. Perfeito, Toy Story foi o primeiro filme, uma animação gráfica, onde a totalidade dele foi feita em computador. Ou seja, então, o Steve Jobs, a empresa dele, houve essa anexação e essa ligação com o Walt Disney. Os outros itens, por exemplo, a letra D, ele disse que pela questão social de Steve Jobs, pela sua liderança e o seu legado foi transformar a Apple em uma ONG. Uma barbaridade, não tem nada a ver. A letra E, ele diz aqui que uma das maiores criações do Jobs nos anos 90 foi os computadores chamados mainframes. Só que mainframes são computadores gigantes, não tem nada a ver aqui com a criação da empresa dele. Steve Jobs foi o fundador da empresa de software Microsoft. Não, de maneira, ele foi criador da Apple. Microsoft é Bill Gates, é outra história aqui. E o Twitter não foi inventado por ele. Vamos para a questão 14 e última questão aqui de atualidades. Ele dá um texto que ele fala o seguinte: Ministério Público do Distrito Federal ajuiza ação para proteger bacias hidrográficas brasileiras. Eu sinto muito em dizer aqui que aqui ele demonstrou toda a sua preguiça, o examinador. Ele simplesmente entrou numa página da internet do governo do Distrito Federal e simplesmente é uma página oficial de informações a respeito de bacias hidrográficas. E nessa única página ele tirou todos os itens. Boa parte dos itens aqui são simplesmente copiou e colou. Ele copiou e colou. Primeiro detalhe, todos os itens estão corretos. Aqui ele pergunta assim, ele dá 4 itens, 1, 2, 3 e 4, e pergunta a quantidade de itens certa é 0, 1, 2, 3 ou 4. A resposta correta é a letra E. Todos os itens estão corretos. Ou seja, ele copiou a informação da página oficial da Sematec. Quem quiser confirmar, tá dentro do gabarito aqui do Alub. Eu coloquei lá para vocês lá o link onde está lá essa página, você pode buscar. Ele pergunta aqui: a região do Distrito Federal é drenada por cursos d'água pertencentes a 3 importantes bacias hidrográficas, São Francisco, Tocantins, Araguá e Paraná? Sim, correto. O item 1. O item 2, 2 cursos d'água são delimitadores do território do Distrito Federal, a leste Rio Preto e a oeste o Rio Descoberto? Sim, correto, esses dois aí. O Lago Paranoá faz captação de cursos d'água que drenam o sítio urbano da cidade de Brasília. Ele resulta de uma antiga depressão inundada a partir do fechamento da barragem do Rio Paranoá? Perfeito, é o Lago Paranoá. E o 4, a região hidrográfica do Paraná é responsável pela maior área drenada do Distrito Federal e dela são feitas captações de água para o abastecimento público? Correto, exatamente. Então, os itens aqui são simplesmente cópias do que tem lá na página da Sematec. É isso aí, pessoal. Uma boa prova para vocês, boa classificação. Desejo que todos vocês tenham conseguido sair-se muito bem. Nas aulas, eu mesmo no meu grupo lá de atualidades, os alunos sempre perguntavam uma dica. Eu sempre disse que IADES há uma tendência muito forte de cobrar questões a respeito da geografia do Distrito Federal. E não deu outra. Dos 4 itens, 2 estavam se mexendo com a questão geografia. Um sobre a economia brasileira e outra notícia de generalidades a respeito do Steve Jobs
e muito mais no sentido de curiosidades do que algo relevante. Ou seja, tinha algo mais relevante tinha outras informações mais relevantes a respeito de informática, mundo computadorizado, do que simplesmente perguntar se o Steve Jobs criou ou não Toy Story totalmente com computação gráfica. Isso aí, um abraço a todos, felicidade.